Bom, eu sou carioca, estudei fora em criança, nos Estados Unidos, morei 5 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiz primeiro arquitetura, mas sempre com foco, já desde essa época, trabalhando num escritório de planejamento urbano. Foi uma, digamos assim, uma trajetória acadêmica muito voltada para a área de planejamento urbano. Trabalhei nessa área assim durante alguns anos e depois fui fazer um pós-graduação fora, na Universidade da Califórnia. Fiz um mestrado em planejamento urbano e regional e um mestrado em economia. O tema começou a me interessar muitíssimo, todo o tema de políticas públicas para a área de planejamento urbano, mais do que desenho, né, físico, me pareciam ser bastante relevantes, queria entender melhor. Voltei para o Brasil e aí ocorreu uma coisa curiosa. No período em que eu estive fora, que foi de 74 a 79, os entes públicos de planejamento urbano se reconfiguraram. Então, por exemplo, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, que era o ente maior de planejamento urbano, desapareceu e as suas funções foram um pouco absorvidas pelo BNH e a Caixa Econômica. Então, foi um setor que meio que teve um baque no final da década de 70. Considerei entrar para uma carreira acadêmica. Na verdade, enquanto eu estava fazendo os mestrados, eu estava num programa de doutorado, né? Considerei, havia possibilidade de enveredar para uma carreira acadêmica, mas por várias razões mais de caráter pessoal, eu não quis fazer isso. Eu teria que provavelmente sair do Rio e na época eu não tinha como fazer isso. Um colega meu, com quem eu tinha trabalhado na época, lá atrás, em planejamento urbano, que era o José Luiz Alqueires, me perguntou se eu não teria interesse em trabalhar no departamento de mercado na Eletrobras. E assim aconteceu. Eu fui para o departamento de mercado, trabalhei na unidade de análise econômica, estudos de economia de energia, né? Na época havia um grande problema, que era a questão da crise do petróleo, né? 78, 79. Então, fazíamos estudos sobre substituição de óleo combustível na geração e em outras áreas de indústria para poder, né, direcionar o setor melhor. E trabalhei nessa área de análise econômica, fazendo cenários econômicos para os estudos de longo prazo da Eletrobras, durante uns 5 anos. E culminando com um projeto interessantíssimo que nós fizemos em conjunto com o BN10 e a Petrobras, que os três representavam juntos uma parte significativa, né, do investimento brasileiro, e todos precisavam de projeções de longo prazo, coisa que deveria ser originada no IPEA. No entanto, não sei se, aí remetendo para o passado, estávamos em época de alta inflação e o IPEA não conseguia pensar 3 meses adiante. Então, os três entes, né, BNDES, Eletrobras e Petrobras, se reuniram para fazer um grupo de estudo que durou um ano, para ver se compatibilizávamos os cenários com que íamos trabalhar. A essa altura, ocorreu um outro, digamos, lance do destino aí, que foi o seguinte: a Eletrobras estava negociando, montando um empréstimo com o Banco Mundial. Ela já tinha aprovado um primeiro empréstimo setorial, uns 2 anos antes, e estava
preparando um segundo. Nesse contexto, surgiu muito forte a questão ambiental. Era uma questão que estava ganhando força no mundo, com as entidades de financiamento, como o Banco Mundial. Era uma questão, de certa maneira, nova para eles também, e aqui no Brasil ganhando muita importância. Haviam toda uma série de cobranças do Banco Mundial em torno do fortalecimento do setor elétrico, na área ambiental. Um empréstimo setorial, só para também deixar claro, era um empréstimo que financiaria o plano de expansão do setor, ou seja, envolveria investimentos em várias empresas, né, do sistema. Não só as pertencentes ao Grupo Eletrobras, como algumas outras estaduais, como CESP, CEPEL, CEMIG, etc. Então, envolvia, assim, era preciso fazer um trabalho com o setor todo, e no mínimo de perto com umas 12, 15 empresas. Sabendo que eu tinha formação em planejamento regional e tinha longos trabalhos anteriores na área de planejamento, lhe ocorreu o seguinte: a questão principal ambiental no setor, nessa época, de certa maneira, eram as hidrelétricas. E aqui o impacto ambiental das hidrelétricas passa por uma questão de entender a sua inserção regional, né? Então, ele me perguntou se eu não poderia ajudar a montar esse programa. Na época eu achei, assim, eu estranhei muito, porque eu disse: meu Deus do céu, eu estou trabalhando aqui na área de economia de energia, com cenários. Aliás, ele tinha me chamado para ajudar a montar o plano 2010 na época. Eu e o Júlio Praça estávamos como assistentes dele simultaneamente. E aí eu disse: olha, mas eu vou desviar, voltar para esse campo e tal, não sei o quê. Eu disse: não, faz o seguinte, ajuda a montar. Fica 3 meses, em 3 meses você resolve isso e depois você volta aqui para a questão do plano 2010 e planejamento de longo prazo, economia de energia e tá. Isso foi em 1986. E aí eu fui trabalhar com um grupo muito pequeno, né? Era um grupo que estava debaixo do Akio Miyamoto, né, do Departamento de Recursos Hídricos. Tinha umas 4, 5 pessoas, todas de formação extremamente diversa. Contávamos, na época, apenas com um geógrafo que era mais afinado com toda a questão, né? As conversas com o Banco Mundial foram evoluindo num sentido em que eu confesso que, num lance talvez de arrogância, achei que elas estavam encaminhadas numa direção que não fazia sentido para um empréstimo setorial. Era muito, assim, esmiuçadinho, detalhadinho, caso a caso, era uma soma digamos assim, avaliações ambientais de cada um dos projetos, que claro que tinha que ter, sim, mas faltava fundamentalmente nessa época uma visão geral, uma visão de como é que o setor ia trabalhar. E isso estava começando a se encaminhar, mas, enfim, eu entrei nesse momento e acho que, com minha formação em políticas públicas e um entendimento, assim, da lógica o que são funções do setor público e o que não são, tinha que pensar muito sobre isso, porque o caso da Eletrobras, a Eletrobras tem, por definição, características de um serviço público, mas também tem que buscar eficiência, né? Então, toda essa tensão é alguma coisa que eu achava que eu tinha instrumentos analíticos, né, da minha formação anterior, que poderiam ajudar a equacionar esse tema. E foi isso. Dos 3 meses, acabei ficando 6 anos.
montamos o departamento, a equipe se ampliou enormemente, já com algumas pessoas mais especializadas em temas sociais e físico-bióticos, né? Trouxemos antropólogo, outro geógrafo, engenheiro florestal, biólogos, etc. A equipe foi se formando. Muito difícil ainda nessa época, porque não haviam, quando estavam surgindo os cursos especializados, né? Aliás, isso era uma questão, não era só no Brasil, em outras partes do mundo também. Tem que entender que na época havia toda a questão ambiental era muito estranha ao setor, né? É uma cultura fortíssima, muito técnica, até claro que no campo, sobretudo da engenharia, mas também na área financeira, muito orgulhosa do seu passado, né? Dos seus feitos ao longo da década de 60, 70. Então, digamos, havia muita resistência em introduzir essas coisas esquisitas e que geravam tanta incerteza, como era a questão das negociações com povos atingidos, negociar com a ONG da área ambiental. Eu acho que a questão ambiental estava crescendo em geral, né, no discurso mundo afora. Estava crescendo no Brasil também, como um interesse geral, assim, na área acadêmica, nos meios de comunicação já surgia e tal. Então tinha, digamos, um ambiente que começava a se preocupar com essa questão, não entendendo muito bem, mas assim, entendendo, tem algo aqui que de repente precisa ser olhado. Alguns centros acadêmicos já estavam mais antenados, em especial no tocante a questões sociais, impactos sobre populações ribeirinhas. Por exemplo, o Museu do Índio tinha um programa de mestrado com a Lígia Sigor, dirigido pela Lígia Sigor, que gerou, à época, eu contaria umas 10 teses de mestrado sobre os impactos do setor elétrico, sobretudo no Vale do São Francisco. Tinham surgido organizações sociais extremamente ativas, né? Grupos de atingidos que se organizaram e fizeram resistência ao setor elétrico, invadiam canteiro, paravam obra, enfim, criaram realmente uma confusão. Ora, isso... Você é engenheiro, você é da área financeira, isso começa a preocupar, vamos ter que lidar com isso. Não é um problema qualquer, é um problema que está nos causando, criando riscos, gerando custos imprevistos para o setor. Vamos ver como é que a gente equaciona isso. Então, eu acho que começou a haver por parte de algumas empresas que estavam enfrentando problemas mais dramáticos com a implantação das suas obras, começou a ver, disse, bom, vamos entender isso aqui melhor e vamos nos preparar. E surgiram grupos técnicos dentro dessas empresas com o intuito de dar resposta aos problemas que vinham se tornando cada vez mais prementes e vocais, né? Internamente, a questão era ligeiramente diferente. Não adianta ficarmos conversando entre as áreas de meio ambiente, nós, da Eletrobras, com as empresas. Tudo bem, existem coisas a avançar, a aprendermos em conjunto, uma troca de experiências, sem dúvida, entre esses grupos e tal. Mas o problema não é de convencimento. O problema de convencimento reside da área ambiental com as áreas técnicas. Então, como levar esse diálogo era a questão. E um pouco o que, na nossa experiência, que se descobriu foi descobrir algum interlocutor preocupado e aberto ao diálogo. Pode ser crítico. Vamos conversar.
E vamos conversar, inclusive nós, com a mentalidade de que criar um empreendimento gerador de energia elétrica que tem um benefício social enorme, né, econômico para o país, e que tem impactos muito grandes. Tudo bem, vamos saber como que a gente reconhece isso. Não é negar, não vai ter impacto, tem sim. Como é que a gente equaciona isso melhor? E entender, então, explicar um pouco para o outro lado, né? Por que que essa questão vai ter que ser incorporada ao setor, aos planos do setor daqui para frente? Não pode ser uma continha à parte. Tem que ser, ao desenhar um empreendimento, já pensar em como é que melhor se trata a questão ambiental, porque social e ambiental, porque talvez ali você consiga equacioná-la melhor. Por sorte, o setor é muito bem dotado de pessoas inteligentes e de cabeça aberta. Então, não faltaram na diretoria de planejamento pessoas, né, com que se pudesse ir travando esse diálogo, sem dúvida alguma. E no contexto da feitura do Plano 2010, houve muito diálogo em torno da questão ambiental. Gerou-se um projeto 7, que era o projeto de como lidar com as questões ambientais no setor. E isso foi debatido e conversado com as várias áreas, né? Então, acho que eu diria que são múltiplos fatores, né? Uma gradual abertura do setor para conversar com o meio exterior, não se defender, dizer é assim e vamos fazer melhor. Vamos estar cientes de que temos impactos A, B e C e estamos nos preparando para funcionar melhor. Reconhecemos que houve problemas que poderiam talvez ter sido melhor equacionados, mas vamos em frente trabalhando. Essa abertura não defensiva acabou sendo extremamente importante, porque ganhou credibilidade junto à área acadêmica. Nós conversávamos com a COP, com o IPUR, com o Museu do Índio, etc., e conversávamos com, digamos, os jornais, né? Os meios de comunicação. Um diálogo que era o mais franco possível. Para ser bem clara nisso, o setor, as várias empresas do setor, as concessionárias, que tinham grandes obras, principalmente de hidrelétrica, né, que nós estamos falando, de hidrelétricas, elas vinham gradativamente se preparando. Então, a CESP tinha um grande grupo na área ambiental e social, a COPEL, a CHESF com Itaparica tinha montado também CEMIG, não é? Então, dizer que não existisse, existia. A nível, inclusive, digamos assim, uma capacitação técnica, um capital humano orientado para aquilo, mas muito orientados para um empreendimento específico, né? Bom, ao mesmo tempo, na Eletrobras, já se começava a perceber a necessidade de alguma padronização setorial, alguma abordagem geral setorial. Antes mesmo disso, dessa criação do Departamento de Meio Ambiente, houve um trabalho pioneiro muito interessante, que foi a preparação do manual de... Agora o título exato está me fugindo, mas é o Manual de Efeitos ou de Impactos Ambientais de Hidrelétricas, que foi coordenado pelo Toluá, Cláudio Toluá, que era o geógrafo na época dessa unidade de recursos hídricos, do Departamento de Recursos Hídricos, e trabalhou com várias entidades do setor para montar esse manual. Um trabalho, digamos, sem dúvida alguma, pioneiro. Quando a gente entrou anterior também à criação do departamento, houve o primeiro plano diretor de meio ambiente, que foi preparado, sobretudo, com apoio deste consultor, professor Riassuda, e que é o embrião, né, do que se veio a fazer. Apontou vários caminhos importantes. O departamento fez, enfim,
explodir isso, né? Pôr isso tudo em andamento, gerar efetivamente as propostas de define uma política pública, define programas de treinamento, faz uma série de estudos setoriais, temáticos, enfim. E aí nós partimos nessa direção, em alguns casos reconfigurando um pouco as propostas, mas foi isso aí. Então, se tinha uma percepção de que era um campo pioneiro, sem dúvida, acho que tinha. Tinha muito uma sensação era muito excitante, né? Era tenso o tempo todo. Você estava sujeito a crítica permanente. Eu tinha um colega para o qual eu dizia, olha, estamos aqui hoje, podemos não estar amanhã. Mas para tocar. Isso aqui é um campo muito crítico, né? Tá pisando nos calos de uma opção de gente, tanto dentro da empresa, quanto dentro do setor, quanto fora, né? Então, temos uma linha, temos uma crença, uma abordagem. Eu acho que realmente ter dado um enfoque assim, um pouco com uma ótica de política pública, com a lógica qual é a lógica de uma entidade como o setor elétrico, né, e as empresas do setor elétrico, que tem uma vertente de busca de eficiência, mas também uma de prestação de um serviço público. Como é que se equaciona isso foi, eu acho que chave. E, enfim, mas tinha-se a sensação de que era muito novo, sim, acho que sem dúvida. Havia várias mulheres trabalhando na Eletrobras, no campo da engenharia, sem dúvida, em vários outros setores, na área financeira, na área de recursos humanos. Era, em geral, mais usual que tivesse uma presença maior, né? Mas não, eu não acho que a empresa estivesse preocupada com essa questão de um equilíbrio de gênero. Não era uma questão que aflorasse a consciência. No departamento de mercado, onde eu comecei, havia um número, eu diria que talvez, não sei se um terço, um quarto, eram mulheres técnicas, né? Profissionais, digamos. Tinha umas 6 ou 7 mulheres num grupo talvez de 25, um quarto mais ou menos era mulher. Em outros departamentos eu não saberia te dizer, mas havia, tanto no campo da engenharia quanto em todos os departamentos havia alguém do sexo feminino trabalhando. No departamento de meio ambiente, aí eu diria que nós acabamos com uma formação que era meio a meio. Não teria que contabilizar aqui direitinho para você, mas eu diria que era meio a meio em termos dos profissionais. Nós fomos pensando de empresas de consultoria, vários profissionais, né? Roubamos assim estrategicamente e montamos uma equipe, e uma equipe muito bacana, uma equipe que continuou mesmo depois da minha saída, em 92, continuou na Eletrobras fazendo estudos, trabalhos, etc., algumas assumindo, inclusive, posição de chefia, algumas saíram para outras empresas, enfim, tiveram carreiras expressivas, algumas ainda estão tendo. Então, eu acho que, nesse sentido, o Departamento de Meio Ambiente foi um pouco pioneiro na presença feminina. Eu tive, primeiro, muita sorte em que meu marido e eu tínhamos formação similar, então, e interesses muito convergentes. Então, nós fomos colegas de faculdade, depois tivemos escritório juntos,
e, aliás, um escritório com o Zé Luiz Alqueires na época, era um escritório de planejamento urbano. Depois, nós fizemos um curso de mestrado, uma espécie de curso de mestrado no IBAM, também juntos aqui no Brasil. Aí saímos para mestrado e doutorado juntos na Califórnia. Ou seja, sempre foi, durante muitos anos, não foi problema ter que conciliar a vida, digamos, do parceiro, né, com o outro. Quando nós voltamos para o Brasil, também mais ou menos caminhamos em direções paralelas. E aí depois fomos para o Banco Mundial juntos. Ou seja, nesse sentido, parte do problema foi resolvido. O outro aspecto do problema são os filhos, né? Os filhos, os parentes. Essas preocupações, né, com os mais velhos e com os mais novos sempre teve presente. Quando fui para a Universidade da Califórnia, a minha filha mais velha tinha 1 ano e meio. E a segunda nasceu quando nós estávamos terminando o programa lá. Conciliar isso, quando a gente voltou para o Brasil, já foi complicado, né? Porque estava menos presente, menos em casa. Comecei a trabalhar na Eletrobras. Durante o período que a gente estava na universidade, era muito intenso o trabalho, mas nós estávamos muito presentes em casa. Então, uma coisa, talvez aí, tinha um lado bom e um mais negativo, né? No caso, já trabalhando na Eletrobras, a gente está fora. E quando entramos para certos momentos lá no Departamento de Mercado e certamente no Departamento de Meio Ambiente, era um pique danado. Realmente foi um período de atividade intensa. Então, trazer trabalho para casa, fazer depois que as crianças vão dormir, etc. Cada história vai ser diferente. Claro que eu acho que, com o passar do tempo, a própria legislação brasileira tenderá a evoluir, reconhecendo, em especial para os momentos em que as crianças são muito pequenas, que bebês, né? que 3 meses não dá conta das necessidades, e talvez uma coisa, inclusive, conjunta com o pai, né? Partilhada com o pai, passe a ser cada vez mais comum, como em certos países europeus, né? Eu acho que essa questão de você contar com uma escola para antes dos 6 anos, 7 anos, que é o que a escola pública hoje, o primário, oferece, é uma maneira de possibilitar que a presença feminina no mercado de trabalho, né? Ela quase que se inviabiliza sem isso. Porque, às vezes, você tem a rede familiar, mas ela não está sempre presente. Em especial, numa sociedade que também vai se tornando mais móvel, né? Você muda de cidade e tal, não sei o quê. Então, não vai poder depender só da rede familiar. Vai ter que haver um acesso a creches, a centros de educação infantil, pré-escolar, né? Seja público ou privado. Acho que é essencial para que haja presença feminina dentro do mercado de trabalho. Sem isso, é muito difícil. O fato de ter feito essa carreira tão híbrida, de arquiteto para planejador urbano e regional, para incorporar a economia, trabalhar no setor urbano, depois no setor elétrico mesmo, e depois
na área ambiental, é, a gente até falou, não comentou muito isso, mas foi complicado. Isso foi uma coisa complicada, porque eu acho que nesse período em que eu atuei profissionalmente, ainda o Brasil tinha uma noção muito rígida de que você é arquiteto, você é arquiteto. Você é economista, você é economista. O mundo, a meu ver, não é mais assim. Minha mãe trabalhava, minha avó, uma das minhas avós trabalhava, a outra era professora primária de uma escolinha que ela criou no interior lá do estado do Rio. Então, mulheres muito fortes.